tomada 2, lado B, craquete. Salve, salve, e aí, Thiago Alves aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nosso. Você está no canal de tal maneira. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva. Já está inscrito, cara? Meu muito obrigado. Vem com a gente que os assuntos são bem legais, dinâmicos, fluidos e diretos. É provável que você conheça um salmo chamado Salmo 23. Não dificilmente você vê ele em vários lugares. Você vê ele em traseira de caminhão, você vê ele pendurado na parede, você vê ele pintado em quadros, porque realmente é um dos salmos mais conhecidos e declamados da Bíblia. Mas talvez esteja fixo na cabeça de muitas pessoas apenas o lado A. Mas eu convido você hoje a ver e explorar o lado B do Salmo 23. Vou ler ele inteiro e a gente vai contextualizar, beleza? Segura aí. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi ele foi um grande líder, ele foi um grande rei, ele foi um grande homem de Deus. E ele era também salmista, ele era um cara que ele declamava louvores a Deus, ele tocava um instrumento, ele louvava a Deus, enfim. E aqui ele escreveu o Salmo 23 e ele diz coisas muito interessantes. Eu queria só pontuar algumas coisas, porque o Salmo 23 ele é muito conhecido, só que ele é pouco explorado. O que eu quero chamar a atenção aqui é para dois pontos principais. O primeiro é o fato de Deus ser o pastor. E o que é o pastor? O próprio Davi, que escreveu o Salmo, era pastor. Ele era pastor de animais. Ele tinha ali a responsabilidade de cuidar de um rebanho, não é? Realmente ali afastar predadores, cuidar para que o rebanho fosse bem alimentado, fosse levado de um ponto ao outro para poder se alimentar, poder pastar, poder se banhar, enfim, poder tomar água, poder estar na sombra, em lugares protegidos, enfim. A responsabilidade de pastor que ele tinha era essa, de cuidar do rebanho, do bem-estar dos seus animais, das ovelhas, não é? Então, automaticamente, o salmista se inclui no rebanho de Deus. Ele declara publicamente: eu dependo do Senhor Deus, que é o meu pastor. Então, para que nada realmente falte, para que haja alimento, para que haja proteção, para que haja realmente ali uma qualidade de vida do rebanho, é necessário que esse pastor esteja diante do rebanho. E o Senhor Deus, sendo o pastor, ele é o líder das nossas vidas. No segundo ponto, eu quero chamar a atenção para você o seguinte. Lá no verso 4 à frente, ele diz que o seu bordão e o seu cajado me consolam. E o bordão e o cajado eram ferramentas que o pastor utilizava para poder realmente afastar os perigos dos seus rebanhos, das suas ovelhas e, porventura, às vezes, resgatar as suas ovelhas de solos pedregosos. De repente, a ovelha atolava ou entrava num buraco ou pisava numa pedra. E ali, o cajado e o bordão eram ferramentas que o pastor usava para poder resgatar essas ovelhas. E quando vinha algum predador, de repente um lobo, ou um urso, enfim, como o próprio Davi já matou, né, leão e urso, para poder defender o seu rebanho, quando acontecia esses casos de ter algum tipo de predador, a vara, ou seja, o bordão e o cajado do pastor eram utilizados ali como ferramenta para poder proteger o seu rebanho. Sadmei, Satanás. Talvez você esteja se perguntando: mas e aí? E agora? Também se usa vara e cajado? Deus ainda usa bordão para poder guardar a gente como seu rebanho? Sim, cara. O bordão e o cajado de Deus ainda são utilizados. E ele é a sua palavra. A Bíblia Sagrada é o cajado de Deus utilizado para nos defender e nos orientar. E nos momentos que nós, ovelhas, caímos nos buracos ou entramos em terrenos pedregosos, espiritualmente falando, o Senhor ali com a sua palavra nos resgata, não é? No meio do mundo gospel, diz-se que o cajado seria uma palavra de repreensão. Quando o Senhor Deus repreende alguém, diz ali popularmente que ele tomou uma cajadada de Deus. Então o Senhor Deus, ele sempre nos orienta, ele sempre nos mostra o que fazer, ele sempre nos protege através da sua palavra. Então, quando Deus utilizar o cajado
usado para realmente resgatar a sua ovelha, trazer ela de volta, ou seja, usar a sua palavra para trazer a ovelha de volta, pode ter certeza que é a proteção de Deus sobre a sua vida. Ele sempre estará contigo. Uma parte interessante também do Salmo 23 é quando ele diz: unge-me a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que isso quer dizer? A declaração de ungir a cabeça com óleo é ali uma alusão ao Espírito Santo de Deus, que desce sobre a cabeça do ser humano, que desce sobre a cabeça do homem, e ali o unge com a santidade, com a graça, com a misericórdia de Deus. E talvez um dos versos mais bonitos desse salmo é o 6º verso, que eu vou ler novamente. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Cara, isso aqui é uma promessa. Nós vamos viver uma vida de bastante dificuldade sobre essa terra, sem dúvida, porque através do pecado todas as aflições vieram para cá, mas o fato é que no final da nossa caminhada nós vamos habitar eternamente com o Senhor. É uma promessa, é uma visão, é poético, mas também é profético. Nós cremos e sabemos disso. Então, se o Senhor é o teu pastor, nada vai te faltar, sim, mas não é só sobre essa terra não, cara, porque isso seria muito pouco. Mas sim, a bondade e a misericórdia de Deus certamente te seguirão e você vai habitar eternamente na casa de Deus. I know. Uma dica que eu dou para você, que você sempre analise os textos bíblicos com contexto. Uma vez um sábio disse que um texto sem contexto é um pretexto para heresia. Que Deus abençoe sua vida, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do conteúdo, dá aquela avaliada com o seu joinha. Se você não gostou, também pode descurtir. Nós estamos aqui num mundo democrático. Eu peço que você compartilhe também e nos ajude a divulgar. Um grande abraço, valeu!